capítulo 10, a partir do versículo 14. Se você puder ficar de pé, só para a gente ler, depois você pode se acomodar. Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. O Senhor tem manifestado já no culto. Ó Deus, o Senhor se faz presente. Agora nós pedimos, Senhor Pai, usa-me conforme eu te peço juntamente com a igreja, a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada com a palavra do céu da noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Irmão, só me fala uma coisa. Nós passamos praticamente um dia juntos hoje. Por honra e glória a Jesus. O senhor falou alguma coisa com referência a essa palavra para mim? Não. Não, que eu estou mostrando para ele, já está marcado aqui. É o tempo da confirmação. Então vamos lá. 1 Coríntios 10, 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, aqui o conselho de Paulo para os coríntios era para que eles fugissem da idolatria. Da idolatria. Essa idolatria aqui, nós sabemos que idolatria, ela é uma referência, principalmente nesse contexto aqui, a ídolos, né? Que na verdade não são ídolos, são demônios. O que está por trás de imagens de idolatria? Demônios. Não é? E quantas nações e povos têm sido escravizados pela idolatria, crendo, né, que aquilo ali é um tipo de Deus, ou um semideus, ou aquele santo, aquela imagem, seja ela qual for, vai levar aquela pessoa a Deus. Sendo que a Bíblia fala que nós vamos a Deus somente por Jesus Cristo. Então, Paulo, ele disse aos coríntios, e os coríntios, eles eram muito assim, tentados à idolatria. Havia muito paganismo, né, em Corinto, na Grécia. Ou seja, muitos templos de ídolos pagãos, deuses, deusas. Então, Paulo fala isso num contexto em que eles eram muito tentados. Por isso que ele disse, para que eles fugissem da idolatria. Não é? Aí no versículo de número 15 ele disse, falo como a criteriosos, ou seja, eu falo a sábios, vocês são sábios, julgai vós mesmos o que digo. E o que ele estava dizendo, né, era digno de toda aceitação, porque ele estava no contexto em que eles viviam, dizendo para eles fugirem daquela idolatria que havia ali em Corinto. Versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, ele traz a Santa Ceia. Você vê que no capítulo 11
ele fala no texto clássico, né, da Santa Ceia, no capítulo 11, mas aqui também ele está falando, num capítulo anterior ao 11, sobre a ceia do Senhor. Ou seja, eles não, de acordo com a palavra de Deus, eles eram orientados a não estarem participando da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Se eles quisessem ser salvos, eles não podiam fazer isso. Porque, com certeza, penso eu, que havia pessoas que iam para aqueles templos, né, pagãos, cultuavam lá aqueles deuses, comiam daqueles sacrifícios consagrados àqueles deuses, se prostituíam. Por quê? Porque fazia parte ali do ritual deles. A maioria dos rituais ali, esses rituais pagãos, fazia parte o quê? Não somente comida sacrificada àqueles ídolos, mas também a prostituição. Isso acontecia dentro dos templos. Então eles iam, se prostituíam, esse pecado grave sexual, né? Comiam daquelas comidas, e creio eu que alguns iam depois para a casa de Deus tomar a Santa Ceia, né? Por isso que Paulo fala, você vai ver aqui no versículo de número 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele deixa bem claro, né? Ele foi bem categórico. Isso não pode acontecer. Se eles quisessem ser salvos, eles não podiam fazer isso, não é? Aí o versículo de número, olha só, 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Quem que é esse pão? Jesus. Aqui está falando de Jesus, da igreja, né? Um só corpo, né? Cristo, a igreja. Tem como Cristo estar fora da igreja? Não. Nós temos falado isso constantemente, que a igreja tem que gravar isso, porque ela gravando isso, ela grava, vamos dizer assim, o mais importante da fé. Então, Cristo, Ele está na sua igreja. Ele é o pão do qual nós nos alimentamos, o pão da vida. O corpo também não é nosso, é dele. Nós somos membros desse corpo de Cristo. Então nós estamos intimamente ligados. É o que Paulo fala aqui no versículo 17. Há uma ligação. E para que essa ligação ela seja mantida constantemente para a salvação, não se pode a pessoa estar envolvida com idolatria ou até mesmo com qualquer outro pecado. Porque às vezes também tem pessoas que cultivam ídolos em seus corações. Algumas pessoas, né? Tem pessoas que cultivam ídolos em seus corações. E nós sabemos que tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida passa a ser um ídolo. Não é? É um problema grave. Paulo aqui trata de uma questão que era muito comum entre os coríntios. Ele estava falando de ídolos pagãos, né? Imagens, dessa idolatria. Porém, a Bíblia também fala de ídolos do coração, numa outra passagem. E nós sabemos que serve também para nós, nesse sentido, essa mensagem, para que nós também não, assim, façamos isso que eu creio que estava acontecendo na igreja de Corinto, que nós não venhamos a dividir Deus com qualquer outro tipo de coisa na nossa vida, que venha a disputar com Deus ou tomar o lugar de Deus e passe a ser um ídolo, não é? Por exemplo, tem pessoa que é viciada em certos tipos de pecado e aquele pecado se torna um ídolo, não é? Por exemplo, eu falei aqui sobre a prostituição. Fazia parte desses cultos a esses ídolos.
E a prostituição hoje, nós podemos dizer que tem sido um tipo de Deus no mundo em que vivemos. Quantas pessoas hoje, no meio evangélico, não conseguem viver sem acessar, nós sabemos, a pornografia, pecados sexuais, futebol, idolatria. Exatamente, coisas que tomam lugar. Então a gente tem que vigiar muito nisso. Será que eu não estou tomando Santa Ceia e depois, já na segunda-feira, pode ser até depois da Santa Ceia, quando chega em casa, né? Eu já não estou acessando algo que tem sido o meu Deus, que tem me dominado? A pessoa tem que vigiar com isso, não é? Eu estou trazendo essa interpretação, embora Paulo aqui não esteja falando, ou não estava falando, né, sobre essa questão, mas nós temos que trazer para os dias atuais. Hoje nós sabemos que um dos pecados que mais tem derrubado pessoas nas igrejas é a pornografia. Isso é muito sério. Principalmente hoje com o aparelho celular, a pessoa, né, faz o que quiser. O grande problema é que de Deus não se esconde nada, não é? Então nós temos que vigiar. Então qualquer tipo de coisa que tome o espaço de Deus na minha vida torna-se o meu ídolo, caso eu faça isso. Eu tenho que vigiar isso. Todo cristão tem que pensar, calma lá, quanto tempo eu passo com Deus? Quanto tempo eu passo com a minha família? Quanto tempo eu passo fazendo as minhas atividades diárias? Será que eu não estou me dedicando a uma atividade que é contrária à palavra, mais do que a Deus? E isso tem se tornado um problema espiritual? Então nós temos que ter esse entendimento. Aí, vamos lá, versículo agora de número 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que Paulo, pelo Espírito, estava dizendo aqui? O povo de Israel, ele participava também, né, do sacrifício. O ofertante, em algumas situações, ele se alimentava do próprio sacrifício que ele levava. Ele tinha parte dele de acordo com a lei que está lá, não é? Que Deus deu a Moisés. Você vai ver isso lá, está na Bíblia, né? Ele tinha parte dele. O sacerdote também, de acordo com a lei que Deus deu a Moisés, tinha parte dele. O que Paulo queria dizer com isso? Que eles participavam do Senhor. Todos eles, tanto a liderança de Israel, não é? Quanto o povo. Então Paulo chama essa atenção. Considerai Israel. Você vai ver que, preste atenção, isso é importante. Principalmente Paulo, ele usou muito o Antigo Testamento para dar exemplo para as igrejas. Entende? Então aqui nesse caso, ele diz: considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Qual altar aqui que ele está fazendo referência? O altar de bronze, onde se fazia os sacrifícios, certo? Então eles eram participantes do altar de Deus. Verso 19: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Então Paulo está falando aqui claramente no verso de número 19 que o ídolo não é coisa alguma, não é? O sacrifício ao ídolo não é coisa alguma, e nem o próprio ídolo tem valor. Aí no verso que eu falei agora há pouco, 20, ele explica: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis
associados aos demônios. Então, todo cristão ele tem que se santificar para Deus, se separar. Por exemplo, se você for ver o contexto desse trecho aqui, o princípio do capítulo 10 fala sobre a rebelião de Israel, rebeliões de Israel, revoltas contra Deus, prostituição, e Deus castigou esse povo. Quando Moisés desce do monte Sinai com as tábuas de pedra e ele chega lá diante do povo, o que ele encontrou? O bezerro de ouro, e o povo ali em pecados sexuais. Moisés encontra um cenário de prostituição espiritual e física. Aí ele vai e lança as pedras com as escrituras sagradas, ao pé do monte, pega aquele bezerro de ouro, desfaz ele, joga na água e deu a água para o povo beber. Tipo assim, vocês vão beber desse mal. Era um tipo de castigo, Esse foi o motivo dos 40 anos, pastor? Eles não conheceram a terra prometida e ficaram andando dentro. O motivo dos 40 anos foi com os espias. Quando ele envia 12 espias para que eles espiassem a terra, e dos 12, melhor dizendo, eram 2, Caleb e Josué, eles foram, e quando eles voltaram com o relatório, o que eles deviam fazer? O que eles deveriam fazer? Que foi o que eles não fizeram. Eles tinham que chegar, espiar a terra, porque espiar a terra era uma estratégia militar. Sim. Isso era normal no mundo antigo, espiar o inimigo para ver o que eles tinham, e se preparar para atacar. Só que Deus já havia dito que daria a eles a boa terra. Então eles deveriam ter ido como eles foram e voltado com uma mensagem positiva. Porque quando eles foram espiar, eles chegaram lá e viram os gigantes na terra, os filhos de Aná. E aí eles chegaram trazendo esse relatório: nós somos como insetos aos olhos deles, nós vamos ser destruídos por eles facilmente. A terra é boa, a terra é uma terra farta, como o Senhor disse, mas lá existem gigantes. E essa palavra amedrontou o povo. Aí foi a contenda. Por causa disso, eles ficaram. Aí Deus fez dos 40 dias que eles gastaram para espiar a terra, 40 anos. Essa é a questão. Isso foi o princípio. Eles já começaram a se rebelar ali, exceto Caleb e Josué, que eles ali se mantiveram na palavra que Deus deu. Porém, eram 12. Caleb e Josué eram 2. E vocês sabem que uma contenda ela tem mais força do que uma palavra verdadeira. Então esse foi o problema que levou eles ao atraso, da entrada na terra prometida. Então nós observamos que lá no finalzinho do trecho do bezerro de ouro, Moisés, ele deu uma ordem. Quando ele viu que o povo estava pervertido mesmo, ele deu uma ordem para que os homens ali matassem os seus familiares, seus vizinhos, me parece que amigos também. E quando eles fizeram isso, eles se consagraram a Deus naquele dia, e Deus os abençoou naquele dia. Amém. Qual que é a aplicação para nós? A pessoa tem que ter uma vida de consagração. Nós pecamos, não falo. Vamos tratar da questão com discernimento. Nós vamos pregar uma coisa aqui que parece, mas não é. Porque para Deus não basta parecer, tem que ser. Então, essa é a questão. Então, o que aconteceu? Eles mataram aqueles homens perversos daquela rebelião. E para que Deus nos abençoe naquele dia, com isso, eles se consagraram a Deus, fizeram o que Deus mandou. Deus não queria aquilo.
Mas é aquela história. Deus tem a bênção para o povo. Mas se o povo desobedecer, Deus mata também. Ele dá a vida e tira a vida. E porque eles obedeceram a Moisés, mataram esses homens perversos, naquele dia Deus os abençoou. Aplicação para a nossa vida. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que estar consagrando a nossa vida a Deus. E que consagração é essa? Se separar do pecado. Se eu estou pegando uma coisa que Deus condena na palavra, eu devo me esforçar para não pegar mais, para que aquilo não venha a ser maldição para a minha vida. Deus avisa antes para quê? Para abençoar. Naquele dia Deus os abençoou porque eles obedeceram. O mal estava naqueles homens que se entregaram à perversidade. E aqueles que se apartam de Deus e se entregam à perversidade, Deus vai, mais cedo ou mais tarde, tirá-los de circulação. Agora, aqueles que se consagram a Deus, que se separam do mal, Deus fala para fazer uma coisa, eles fazem. Para esses, Deus reserva a sua bênção. Agora, para os desobedientes e rebeldes, Deus tem a maldição, o castigo. Se você for observar toda a trajetória ali no deserto, naquela caminhada do deserto, que é uma escola para nós hoje em dia também, as pessoas que se rebelaram contra Deus ficaram no deserto, morreram no deserto, mas aqueles dois que perseveraram em seguir o Senhor, Caleb e Josué, entraram na terra que mana leite e mel, como Deus falou, porque eles guardaram na mente deles, eles guardaram na mente deles o que Deus disse. Eles não se entregaram à perversidade, eles ficaram os dois sozinhos ali, na palavra que Deus deu. Então, nunca vá pela maioria, vá pela palavra de Deus. Nem sempre a maioria está com a razão. Preste atenção nisso. Nem tudo que está dando certo quer dizer que é de Deus. Cuidado com essa questão. Tem muita coisa no mundo dando certo, né? Tem coisas no mundo que estão para eles de forma correta, mas para Deus essas coisas são condenadas. Pastor, então por que está dando certo? Está dando certo até a hora que Deus desabar a mão dele. Na hora que Deus baixar a mão dele de cima para baixo, vai virar fumaça, vai virar tema de rebelião. Olha esses homens, esses 10 espias que perverteram aquela congregação. Eles viraram um tema de rebelião. O crente, ele pode se tornar um tema de mensagem de salvação, de perseverança, como Caleb e Josué. Mas se não vigiar, ele pode se tornar sinônimo de maldição. Ele pode ser bênção, mas ele pode ser maldição.